Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje, uma sopa de letrinhas, APIs. Ô Luli, eu confesso que já ouvi essa sigla em algum lugar, mas não sei bem o que é. Você poderia esclarecer pra gente? Pois é, API. Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicações. Ela é uma palavra daquelas que é super falada e pouquíssimo compreendida, mas na verdade ela é uma forma de dois computadores, dois sistemas lógicos falarem um com o outro. É a forma de um aplicativo falar com uma base de dados ou falar com os mecanismos do seu computador, celular ou tablet. Vou dar um exemplo. Imagina que, por exemplo, você instalou um novo aplicativo no seu telefone. A primeira coisa que ele pergunta é você pode... ele está pedindo permissão para usar a sua câmera. Ele está pedindo permissão para usar a sua rede de contatos. Isso são APIs. Ou seja, ele está pedindo permissão para acessar determinadas coisas, porque ele não pode acessar indiscriminadamente. Do outro lado, quando você, por exemplo, usa o Uber, e o Uber tem aquele mapa vem do Google, e o Uber não é obrigado a desenvolver todo um mapa para isso. Ou seja, APIs são formas de que sistemas se integram para que os produtos sejam cada vez mais eficientes e que cada um cuide daquilo que sabe fazer melhor. Por que isso é importante? Isso é super importante. Importante porque evita que um programa tenha que desenvolver um montão de coisas. Imagina se, por exemplo, o Uber tivesse que gastar uma fortuna com um sistema de satélites para medir a coisa, ou qualquer um que usasse um mapa tivesse que fazer isso, né? Então a ideia de você poder usar esses dados, de você poder acessar bases de dados de um para o outro, ajuda muito a integrar os serviços e ajuda todo mundo a ter uma estrutura bem mais eficiente. É a tal da transparência, bases de dados abertas. Sim, na verdade, até a ideia de Open Banking, que se fala tanto por aí, é a ideia de, por exemplo, permitir que um sistema de gerenciamento financeiro tenha acesso, com a sua permissão, é claro, aos seus dados bancários. E ele consegue analisar o seu planejamento financeiro e consegue projetar novas soluções a partir daí. Então, quando a gente fala de uma base de dados aberta, ou quando a gente fala de transparência de dados, na verdade, a gente está falando de APIs. Ou seja, a gente está falando de formas de que você possa acessar um dado e, a partir dele, conseguir tirar novas conclusões. A gente está vendo muito agora, desde que começou a epidemia do coronavírus, que muitas bases de dados, muitas estruturas de inteligência estão sendo usadas baseadas nas bases de dados, nos dados coletados pelos institutos de pesquisa e pelos ministérios da saúde. Se a gente não tivesse as APIs, a gente não teria um desenvolvimento. E o resultado é que algumas empresas poderiam fazer uma coisa ou outra, mas ela seria caríssima, e os ministérios da Secretaria de Saúde teriam muito pouco dado a respeito e poderiam ter muito menos abrangência na resolução dos seus problemas. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. O tema de hoje é a estranha biblioteca de originais recusados? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Na coluna passada, nós indicamos o filme O Mistério de Henri Pic, um thriller literário dirigido por Remy Besançon, lançado em 2019. Henri Pic é um pizzaiolo da pequena cidade de Crozon que se tornou célebre póstumamente, após a publicação de um romance cuja autoria lhe foi atribuída. Porém, um crítico literário famoso, âncora de um programa de televisão, duvidou da autoria do livro, ao descobrir, por meio da viúva, que Henri Pic não era dado à leitura e jamais escreveu algo que não fosse uma lista de compras. A dúvida aumentou ainda mais porque o manuscrito foi descoberto por uma jovem editora na biblioteca dos originais recusados. Professora, e existe mesmo uma biblioteca de originais recusados? Pois é,
O filme foi inspirado no romance de David Fuenquinos, Le Mystère Henri Pic, ainda não publicado no Brasil. E a Biblioteca dos Manuscritos Recusados tem um lugar central logo no início do livro. Sabemos que desde que foi criada, fez da cidade de Crozon um verdadeiro local de peregrinação, pois os autores deveriam depositar pessoalmente seus originais. Inclusive, cabia aos autores escolher o lugar em que o volume deveria ser guardado. Mas o romance de Fuenquinos é a chave para nossa entrada em uma outra história. Isso porque o escritor francês se inspirou no livro do escritor norte-americano Richard Brautigan, O Aborto, publicado em 1971. O bibliotecário de Crozon, Jean-Pierre Gourvec, que era um leitor amante dos livros, inspirou-se neste romance, no qual um bibliotecário tem a estranha e, eu diria, brilhante ideia de criar uma seção de originais recusados. A biblioteca imaginada por Brautigan, por seu turno, viria a inspirar um outro leitor, e aqui temos uma nova chave para a leitura do romance e do filme franceses. Isso porque, após a morte de Brautigan, que cometeu suicídio em 1984, um de seus leitores criou, em sua homenagem, uma biblioteca de manuscritos recusados. The Brautigan Library foi fundada em Burlington, Vermont, em 1990 por Todd Lockwood. Em 2010, ela foi transferida para Vancouver, a 2 horas de Tacoma, cidade natal de Brautigan. Atualmente, como podemos verificar no site da biblioteca, o bibliotecário estudioso de Brautigan, John Barber, está expandindo a coleção sob a forma digital. Qualquer pessoa pode submeter seu manuscrito recusado, desde que seja na língua inglesa. Os livros são classificados por um sistema muito interessante, denominado maionese, pois consta que o romancista gostava desta palavra, e a instituição se localiza ainda na cidade de Vancouver, no estado de Washington, nos Estados Unidos, às margens do rio Columbia. Vale a pena uma visita, não é mesmo, Cláudia? Incrível, professora, que exista uma biblioteca assim. Vale mesmo uma visita virtual. E eu fico por aqui com mais uma coluna Bibliomania. Muito obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. A data de lançamento do telescópio espacial James Webb, que está sendo muito aguardada, foi adiada. O cronograma, que já estava bem apertado para o lançamento, que era em março de 2021, foi empurrado em razão da pandemia e ainda não foi anunciada uma nova data. Professor João Steiner, por que há tanta expectativa pelo lançamento do James Webb? Olha, o James Webb, ele é o sucessor do telescópio espacial Hubble. Quem não viu imagens fantásticas do telescópio espacial Hubble, né, que maravilhou a tudo e a todos, desde os especialistas, astrofísicos, até as crianças de escola, né? O telescópio espacial tem uma vida útil não muito longa. O telescópio espacial Hubble já está operando há 30 anos e não terá muito mais vida. Mas o próximo telescópio espacial será muito melhor do que o telescópio espacial. Não apenas muito melhor, mas ele também observará em outra faixa do espectro eletromagnético, né? O telescópio espacial Hubble, ele observa no óptico e no ultravioleta e só muito recentemente um pouquinho no infravermelho. Já o James Webb, ele é otimizado para observar no infravermelho e, portanto, terá a capacidade de fazer descobertas inéditas com uma nitidez nunca vista. Então, a comunidade científica está aguardando com grande ansiosidade o lançamento
lançamento desse telescópio. E para a tristeza e desapontamento de todos os futuros e possíveis usuários, entre os quais eu, esse telescópio tem sido adiado ano após ano, né? Isso tem sido realmente um martírio para a comunidade científica, né? Mas finalmente a data foi marcada, né, no ano passado, no começo do ano passado, a data foi finalmente adiada mais uma vez e marcada para março do ano de 2021. Só que para isso tem que fazer muitos testes ainda, né? Muitas calibrações, muitos testes, checar todas as engrenagens possíveis e tal. E com a pandemia, esses testes foram suspensos, porque as pessoas não podem continuar trabalhando normalmente nos laboratórios e, em função disso, há um atraso nesses testes, né? Então, já foi decidido que o lançamento não vai ocorrer em março de 2021. Não foi marcada uma nova data. Porque não se sabe exatamente quanto tempo a pandemia vai atrapalhar o prosseguimento dos testes, né? Mas tudo indica, pelo que nós estamos vendo, né, que vai se atrasar em diversos meses, né? Que tipo de pesquisa que o senhor vai aplicar quando esse telescópio estiver pronto? O meu interesse é observar usar esse telescópio para observar núcleos ativos de galáxias, isto é, núcleos que têm buracos negros ativos que emitem radiação que a gente pode observar. Nós observamos isso no óptico, minha equipe faz isso já há muitos anos, né, no óptico e também no infravermelho. Só que com esse novo telescópio nós podemos avançar a pesquisa que nós estamos fazendo com uma nitidez muito melhor e também estender para faixas do espectro eletromagnético ao qual nós não temos acesso aqui na Terra, porque a atmosfera atrapalha, absorve. Então nós podemos, saindo da atmosfera, nós podemos enxergar coisas que nós temos grande curiosidade para enxergar, para avançar nossas pesquisas, e que a gente pode somente fazer do espaço, e por isso nós estamos aguardando esse lançamento. Então vamos esperar que não demore mais tanto, né? Infelizmente com a pandemia acho que acabou atrasando muita coisa, mas esperar aí que ele traga bastante possibilidades técnicas novas para os cientistas e também imagens como a gente está acostumada a ver ou até mais definidas do que a do Hubble para nós do público. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, qual a importância da produção de trabalhos científicos mais simples para a construção de uma carreira sólida na ciência do esporte? Olá, ouvintes da Rádio USP. É isso mesmo, nessa coluna eu vou falar de um trabalho. Ele trata da sistematização do ensino do futebol para crianças de 10 e 11 anos. Ele fala do comportamento, da qualidade, dos princípios táticos. Ele foi realizado na época, em 2013, e na verdade foi a publicação dele, pelo professor hoje da Universidade Federal do Espírito Santo, Rodrigo Aquino, que foi aluno aqui da USP, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e nesse estudo ele fez alguns testes e viu que o ensino, o aprendizado e o treinamento, de uma forma sistematizada, baseada em jogos pré-desportivos, no quais são feitas adaptações no tamanho, no número de jogadores, modificações na regra do jogo formal, ele contribui para a melhora na intervenção tática dos jogadores. A tática é aquele aspecto relacionado a como que você adota estratégias ou estrutura a formação e as formas de participação dos jogadores dentro de campo. Esse aprendizado tático ele é muito complicado para as fases iniciais, como por exemplo 10, 11 anos. Os jogadores entenderem, por exemplo, como que ele faz uma ação ofensiva, fazendo um espalhamento, se distribuindo em campo, como que se defende compactando e diminuindo os espaços para que o adversário entre, né, na meta sua.
é muito complicado para essa faixa etária, né? Porque eles precisam de uma certa abstração para entender esses elementos táticos. Então, independente do resultado, o trabalho foi publicado na Revista Mineira de Educação Física e Esporte. Ela é uma revista nacional, ela não tem tanta expressão, mas mostra a importância do pontapé inicial na vida científica. Então, esse trabalho é um dos primeiros do Rodrigo Aquino e certamente favoreceu que o docente tomasse gosto pela ciência do esporte e repercutindo de forma muito positiva na sua carreira. Hoje ele é docente, é um pesquisador reconhecido no Brasil por trabalhar com futebol e ciência do futebol. Então, o que fica de lição é que na ciência do esporte, por mais que o jogo seja pequeno, não seja de tanta importância inicialmente, como esse caso da divulgação do trabalho, esse pontapé inicial ele é muito importante para a continuidade dos trabalhos na ciência do esporte. Então, independente do alcance e expressão da revista científica, o importante é divulgar o estudo feito. É exatamente isso. Independente da qualidade da revista científica, esse exemplo vai mostrar justamente isso, né? Para um jogador também, independente da categoria, do nível, da relação que ele tem aí de local para atuar, do mesmo jeito para a formação do cientista do esporte, e esse é um excelente exemplo, né? O professor Rodrigo Aquino, ele inicialmente fez esse trabalho que é muito interessante, já usando alguns softwares como o Futsat, o DVideo, que fazem análise cinemática do futebol, e ele já usou isso para divulgar os resultados, por mais que fossem em congressos pequenos e depois em revistas de menor expressão, e depois ele alçou para revistas de maior prestígio, de maior porte, até mesmo internacional. Então, esse recado que eu deixei na primeira parte do áudio é o mais importante, tanto para os garotos aí que vão atuar no futebol, quanto para pesquisadores na área de ciência do esporte. Deem o pontapé inicial, independente do nível que você se encontre ou onde seja. Esse início ele estimula e faz depois avançar cada vez mais. Então eu parabenizo o atual docente e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo, hoje, o Rodrigo Aquino, um egresso aqui da nossa USP de Ribeirão Preto e que vem fazendo um trabalho brilhante. Então, lembrem-se disso, o pontapé inicial é muito importante. Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. A professora Marília Fiorilo comenta a carta de 150 importantes intelectuais progressistas contra o extremismo do politicamente correto. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Perseguições, demissões, reputações enxovalhadas. Devemos tolerar a nova intolerância em nome de um ajuste de contas histórico? Na terça, 150 proeminentes figuras do mundo intelectual e artístico assinaram uma carta na revista Harper's sobre a ameaça extremista do politicamente correto. Assinaram Margaret Atwood, J.K. Rowling, do Harry Potter, Fareed Zakaria, Salman Rushdie, Martin Amis, Anne Applebaum, Noam Chomsky e muitos, manifestando preocupação com a chamada cancel culture, ou cultura do boicote, isto é, a perseguição de quem não se encaixa na cartilha do politicamente correto. O estopim foi a demissão do editor de opinião do New York Times por ter permitido um artigo a favor da repressão aos protestos. Na sequência, outras publicações começaram a adotar a autocensura em temas como racismo e sexismo e demitir os funcionários acusados de moderação,
para não gerar a fúria em redes sociais. Intimidar quem discorda é apenas mais uma caça às bruxas. A carta exprime bem o quanto muitos intelectuais e artistas estão se sentindo acuados, não só por Trump, como por aqueles que poderiam ser seus aliados. Abre aspas. Nossas instituições culturais enfrentam um momento de provação. Trump representa uma ameaça real à democracia, mas a resistência a ele não pode se dar ao luxo de endurecer seus dogmas nem coagir, o que os demagogos da extrema-direita já estão fazendo. A livre expressão de ideias tem sido diariamente restringida. Uma onda de ostracismo e destruição de reputações e a tendência de dissolver questões complexas numa cega convicção moral. Defendemos a validade de contradiscursos, até os cáusticos. Já estamos pagando o preço do risco de aversão e mesmo da sobrevivência, caso escapemos do consenso ou mesmo falhemos no zelo à submissão. O modo de derrotar ideias ruins é pela exposição, argumentação e persuasão, não as silenciando. Recusamos qualquer falsa opção entre justiça e liberdade, pois uma não pode sobreviver sem a outra. Precisamos de uma cultura que nos dê espaço para experimentação, ousadias e mesmo erros. A polêmica sobre a opressão do politicamente correto, quase o oposto simétrico daquela que se trava no Brasil, está esquentando e é também necessária e urgente. Professora Marília Fiorilo conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, educação e direitos. Conversávamos sobre o racismo estrutural. Se é estrutural, foi racionalmente posto nesta sociedade durante muito tempo, então é difícil debelar este mal. Trata-se de um problema brasileiro, político, que enseja a ação e informação de todos para vencermos o racismo estrutural. É preciso que, no ensino infantil, fundamental, ensino médio, nas universidades, converse muito sobre as diferenças. As pessoas não são idênticas. Diferenças biológicas, de gênero, étnicas, culturais estão entre nós e exigem respeitabilidade e aceitação social, posto que as diferenças não dizem respeito à superioridade de umas pessoas em relação a outras. Já o outro termo, desigualdades, estas são criações racionais, arbitrárias e injustas, presentes nesse racismo estrutural, tanto que exigem da sociedade e dos governos a sua extinção, porque elas estabelecem relações de dominação e exploração entre as pessoas. Devemos a Dalmo Dallari, a Fábio Conder Comparato, a pensadores, muitos da Universidade de São Paulo, essa percepção das diferenças e das desigualdades. É pela educação e informação que formaremos o novo cidadão. Professora, como vencer o racismo estrutural?
Observem, a nossa Constituição é inclusiva e, a partir dela, instituímos a Lei 10.639, foi em 2003. É um aperfeiçoamento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que determinam o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira, desse período histórico da escravização de africanos nas Américas e no Brasil, como uma fase do sistema socioeconômico capitalista que das práticas mercantis chegou à industrialização, infelizmente escravizando pessoas. Isto precisa ser estudado, cientificamente reconhecido, para que nas escolas, aí sim, esteja bem claro e presente, portanto, o protagonismo negro no Brasil, nas Américas. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.